explosivo aqui. Quero que você fale do resultado, Cuca, o resultado do jogo. A forma como você armou o time do Palmeiras, né? Só com um volante de origem, que é o Jean, com um time com o Cleiton Xavier começando a partida. O Palmeiras até parecia que ia ter dificuldade de penetrar na defesa do Santa Cruz no início do jogo e depois conseguiu fazer isso com facilidade. Queria que você falasse do jogo. Bem, o Jean, na verdade, ele jogou na lateral direita também, né? Nós não jogamos com nenhum volante fixo. Tínhamos o Tietchan e o Moisés nessa iniciação da jogada, junto com o Cleiton Xavier e os homens de frente que também sabem fechar bem, no caso do Dudu, o Gabriel Jesus e o Roger Guedes. Então ficou um time leve, um time com muita posse de bola, com toques, com movimentação e paciência para jogar, né? Nós ficamos com a bola no primeiro tempo, eu acho que mais de 60%, por aí um pouco mais. E não era um toque de bola no campo defensivo, era no campo ofensivo. E tem que se cuidar para não tomar o contra-ataque, que a equipe do Santa Cruz é uma equipe rápida, ela queria o contra-ataque. Em algum momento até teve, porque é normal do jogo. Mas nós fomos felizes, fizemos o primeiro gol e em cima da hora do primeiro tempo fizemos o segundo. E aí você entra de uma maneira um pouco mais relaxada. Mesmo que você fale e diga, um gol põe o adversário no jogo. E aconteceu o gol, e por pouco não acontece o segundo, um minuto depois, um momento em que a gente perdeu um pouco o controle da partida e depois retomou, que era um jogo que você tinha que fazer o terceiro, senão você vai passar um sufoco no final do jogo e uma bola perdida acaba te tirando a vitória, como foi lá em Curitiba. Nós fizemos o 3-1 e o Santa Cruz no segundo tempo teve chances também, então o primeiro tempo eu acho que para o Palmeiras foi um primeiro tempo ideal, muito bem jogado. E como jogo, os dois times jogaram bem a segunda etapa, tendo inúmeras oportunidades lá e cá também. Cuca, essa semana o Edu Dracena falou, se o Palmeiras chegar à liderança, não larga mais. Já o Fernando Praz, agora na saída de campo, foi um pouco mais cauteloso e disse, tem que aguardar, tem que controlar essa ansiedade. Você concorda com qual linha de raciocínio? Com o caso do Edu, que é um pouco mais incisivo, ou o caso do Praz, que pede um pouco mais de calma? Até mesmo para os torcedores que seguem bastante exaltados e bastante empolgados com esse desempenho muito bom da equipe do Palmeiras. Veja, o mês de junho é um mês que tem 8 jogos. Já foram, agora se eu não me engano, esse foi o 5º jogo. E nós ganhamos 4, empatamos 1. É um handicap altamente positivo. O Internacional tem 78, 79% de aproveitamento, que é um absurdo também. Então a gente não pode saber se vai ficar na liderança hoje ou não. Eu quero, se Deus quiser, estar na liderança na última rodada e poder ser o campeão. Se não der, vamos tentar levar o time para a Libertadores. Jogando jogo a jogo, como a gente fez hoje. Amanhã, já cedo, vamos trabalhar, recuperar quem tem que recuperar, treinar quem tem que treinar, mesmo no domingo, porque terça-feira é outro jogo que a gente vai precisar estar inteiro, e é um jogo difícil também, não tem jogo fácil. Cuca, quem é que bate melhor arremesso lateral, o Moisés ou o Marcos Rocha? A gente descobriu o Moisés, num treino ali, de repente ele pôs o lateral na área. Pô, peraí, Moisés, vem cá um pouco. Vamos fazer isso se a gente tem uma arma dessa. Hoje as dimensões dos campos ajudam a isso, elas foram diminuídas. Lá em Curitiba a gente fez o gol assim, tem criado jogadas assim. É importante, os dois batem bem. O Marco Rocha também batia forte, como o Moisés. Ô, Cuca, naquelas 3 semanas que você preparou o time antes de começar o campeonato, você dizia o seguinte: vamos dar um gás na parte física, porque depois você consegue administrar ao longo das competições. Agora chegaram jogos quarta, sábado, terça. Como é que você vê essa questão agora? Você já começa a ficar preocupado se você acha que também passou um pouco pelo segundo tempo essa queda de rendimento físico? Veja bem, lógico que passa. Eu tenho tentado sempre por 30%, 40% do time renovado. Hoje eu pus Edu Dracena zerado, Egídio zerado, Dudu zerado e Cleiton Xavier meio zerado, em relação ao jogo de quarta, senão ninguém aguenta. Amanhã a gente reavalia, faz o CK, faz as avaliações que tem que ser feita e junto com a fisiologia, preparação física, se nós tiver que, não é mesclar, é pôr em condição aquele que tem a melhor condição, você tem que fazer, porque senão não aguenta.
Hoje os caras correm 10, 11, às vezes até 12 quilômetros por jogo. E o risco de você ter uma lesão é muito grande numa sequência de 8 jogos no mês. Então a gente tem que tomar o máximo cuidado possível e o jogador também tem que entender que o momento que ele não tiver 100%, ele tem que ser profissional, comunicar ao departamento médico, físico, para que a gente possa sempre ir deixando ele na melhor condição. Cuca, ainda a respeito desse aspecto de saúde aí, né, de precavendo e tudo mais. O Dudu não jogou na última partida, na quarta-feira. Hoje ele foi um dos jogadores essenciais, ele marcou 2 gols. O quanto que ele fez de falta lá em Curitiba e se já era esperado essa alternância, entrada e saída de jogadores, aproveitando bem o elenco dentro desse Campeonato Brasileiro? O Dudu não jogou lá em Curitiba porque no exame que ele fez, ele tinha um hematoma. E se você tem um hematoma, supostamente você tem uma lesão. E você vai jogar, você vai correr o risco de abrir ou agravar. Então ele trabalhou, ele recuperou, quando foram feitas as imagens, ele está zerado. E é assim que a gente tem que ser. Se é uma final de campeonato, é outra coisa. Você corre um risco, né? Mas não é o caso. Então a gente tem usado bem, acho que o departamento médico e físico está trabalhando muito bem, me dando essas opções de quando o jogador está na real condição ou não. Cuca, aqui, tudo bem? Tudo bem. Tem como avaliar essa partida do Palmeiras com aquela metáfora do copo meio cheio, copo meio vazio, né? O Palmeiras ofensivamente beirou a perfeição, foi muito bem, posse de bola, jogada individual, jogo aéreo, individualidade, teve um leque bem aberto. Mas defensivamente tomou uns sustos também, né? Tomou o gol do Grafite, que até agora a gente estava conversando aqui, talvez estivesse impedido, teve bola na trave também do adversário, o Praz fazendo grandes defesas. Você sai desse jogo mais feliz pelo aproveitamento na frente, pelo desempenho na frente, ou ressabiado também pelo que sua defesa às vezes deixou a mostra? Eu saio feliz. Eu sempre falei que eu prefiro ganhar de 4-3 do que 1-0. Se eu for ganhar de 1-0, o adversário não vai ter chance, eu vou ter 3. E se eu for ganhar de 4-3, eu vou ter 15 e o adversário vai ter 7-8. Hoje nós tivemos 23. Para o futebol, 23. Se você vê o tempo que é de jogo, não tem 50 minutos de bola rolando. Então, cada 2 minutos de bola rolando, você está tendo uma chance de gol. Chance clara. O adversário teve 11. Então, mérito deles também. Agora eu tenho que trabalhar mais a zaga. Esses lances que aconteceram, eu já olhei lá embaixo. Por que aconteceu? A raiz do jogo e o final também. Aí cabe a eu trabalhar bem isso aí. Para que a gente possa melhorar. O gol que a gente tomou é um gol de impedimento, mas não tem como o cara ver, é muito próximo isso aí, então a gente não tem nem o que questionar. Agora, uma outra que o Fernando pegou, um cabeceio, esse tem que trabalhar, foi em cima da lateral. O outro que ele chutou e bateu na perna dele também, foi o outro erro lateral, não na origem, no final. Então isso tem como trabalhar e melhorar. Pois é, Cuca, eu queria que você comentasse o melhor ataque da competição, tem 19 gols, o líder junto com o Palmeiras, aí, o Inter, fez apenas 10. É uma convicção sua de que o seu time sempre vai fazer gols, como vem fazendo, embora falhas defensivas, a gente vê que tem uma produtividade muito grande? Não, mas é assim, eu sempre joguei assim, né? Mesmo na Libertadores, fora de casa, final de Libertadores, nós jogamos do mesmo jeito que a gente jogava o campeonato inteiro, jogando da mesma forma. É natural que o adversário vá ter ocasiões, né? Mas a gente vai criar mais ocasiões do que o adversário. Nós jogamos 6 partidas em casa, comigo é o primeiro gol que toma, e fizemos, eu acho que 16 gols nessas 6 partidas. Então é um time que sabe criar jogadas, mesmo com as 2 linhas que o Santa Cruz tinha hoje, e bem definidas, bem trabalhado pelo Milton Mendes. A gente criou muitas jogadas, uma pena algumas delas não ter resultado em gol, porque foram jogadas bonitas, como aquela que o Gabriel Jesus perdeu na frente do goleiro, ou o próprio Guedes, ou o próprio Cleiton Xavier, mas eles estão chegando bem. E lógico, se você chega com 4, 5 na área, vai algum espaço sobrar para o contra-ataque do adversário, e a gente tem que saber que é do futebol. Valeu, um bom final de semana.